Ok. Bom, nós estamos na quarta aula hoje, ok? Quarta aula. E eu queria, antes da gente começar, quem é que trouxe trabalho? Quem é que trouxe também? Quem não trouxe, vai ter uma segunda chance para essa semana que vem. Só que é o seguinte, eu queria que você, quem quisesse, não é obrigado, vir fazer uma pequena demonstração do seu trabalho. Alguém poderia fazer isso? Vim aqui na frente. Eu vou dar mais um ponto para quem tiver essa coragem. Eu quero. Não, eu não tenho. Vem, pode vir. É agora? Vai valendo ponto. Mais um ponto. Ah, aqui, ó. Fica aqui. Tem que ficar aqui na frente? Aqui. E qual é o seu nome mesmo? Tatiana. A Tatiana. Ela vai fazer uma demonstração do trabalho dela, do que ela entendeu e do trabalho. Faz, Tatiana. Bom dia a todos, a paz. O meu trabalho, fiz uma capinha assim, humilde, né? Sobre do trabalho de teologia, que é o Espírito Santo. Botei meu nome, o nome do pastor e o tema, que é sobre o Espírito Santo. Eu coloquei sobre mais o que eu entendi. Eu até tinha passado para o pastor que eu não gosto muito de hinos técnicos, né? Eu gosto mais pelo que eu entendo, né? Pela prática. Aí eu fiz um resumo pequeno sobre o Espírito Santo para fazer uma pequena introdução. Aí coloquei o primeiro estudo nosso, que foi sobre a paractologia, o que ele é, o que representa a paractologia, a pneumatologia, da onde vem essas palavras, se é grego, se é hebraico, o que essas palavras representam. No caso, não vou falar tudo, tá? Meu trabalho. Só para resumir. No caso da paractologia, o paracleto, eu entendi que é um advogado, que intercede por nós, é um ajudador, um conselhador. Aí coloquei os nomes do Espírito Santo, os símbolos que representam, como o Espírito Santo agia no Antigo Testamento e no Novo. Coloquei os dons espirituais e os frutos do Espírito e dei uma referência bíblica. E fiz a distinção entre o Espírito do homem, o Espírito maligno e o Espírito Santo. E finalizei com uma coisa que eu tinha muita dificuldade, mas aqui no curso me esclareceu bastante, que foi sobre os 3 propósitos do Espírito Santo na nossa vida. Eu já ouvi muita pregação, já vi muita gente pregar, falar, mas eu sempre tinha aquela dúvida de discernir entre os 3, e aqui eu aprendi assim, saiu totalmente a minha dúvida, que é o que o Consolador faz, o que faz edificando e exortando. Aí, foi bom ou não foi? Vem. Não vai vir não? Então vem. Quem mais? Então vem. Ganhou um ponto mais, hein? Quem tiver coragem vai ganhar um ponto. Vem. Fala aqui pro... A paz do Senhor, bom dia. Eu fiz a capa. Eu sou muito cheia de fufuzinho. Aí eu botei aqui o nome da igreja, o nome do pastor, o tema do Espírito Santo, meu nome e o primeiro trabalho. Aqui eu coloquei uma introdução falando sobre o Espírito Santo, né, que ele vai na nossa vida, que para aceitar Jesus. Aí eu botei aqui os símbolos, mas na segunda aula eu faltei, por causa do meu esposo tá com problema na coluna. Aí eu não consegui estudar na segunda aula, mas tudo que eu entendi, como ele revela, ensina, clama, eu botei onde estava, eu botei o que eu entendi, eu botei os nomes do Espírito Santo, tá aqui, amém. Tudo cheio de fufuzinho, que eu gosto disso. Eu coloquei aqui sobre a blasfêmia também, no final, eu coloquei mais ou menos o que eu entendo sobre a blasfêmia. Tá tudo direitinho aqui, a observação, aqui foi o que eu consegui fazer, gente. Amém. Muito bom. Eu acho que 2 eu levo. Porque falar o que acho que deu mais um pouco de confusão também, e a gente tem que entender o que é blasfêmia, né? O que seria blasfêmia, mas eu creio que vocês entenderam. Vamos lá? Fala o teu nome e capricha. Meu nome é Joyce Meire. A paz a todos, bom dia.
eu elaborei aqui, né, alguns pontos que eu achei muito importante, que foi sobre o Espírito Santo não abandona quem pecou. O pastor, ele frisou bem nisso, porque muitas pessoas acho que têm dúvida sobre isso, né? E eu coloquei assim, porque... eu fiz a capa também. Porque o Espírito Santo, ele não abandona quem pecou. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem nos convence dos pecados, dos nossos erros, né? E João 16:8 diz, né, sobre isso. E o Espírito Santo ainda é atuante em meio ao seu povo, no meio de nós. Hoje o Espírito Santo, ele é atuante no meio de nós, né? E ele nos dá poder e esperança. Quantos lá fora não tem mais a esperança, né? O ímpio, ele não tem esperança. Por quê? Porque ele não tem o Espírito Santo nele. E nós temos, eu acho que essa é a nossa grande diferença do ímpio. Porque em muitas coisas nós somos parecidos, mas o nosso diferencial é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nos convence daquilo que nós estamos errados, daquilo que nós fazemos que não convém, que não agrada ao Senhor. E o Espírito Santo, eu também tirei aqui, o Espírito Santo faz, né? O que ele faz? Ele revela, ele nos ensina, ele clama, ele intercede por nós como gemidos inexprimíveis, ele nos ensina a orar, ele ordena. E o Espírito Santo também, ele é suscetível ao trato pessoal, ele testifica. Ele também sofre oposição, né? Porque muitos blasfemam contra o Espírito Santo de Deus e isso acaba entristecendo a Deus, né? Com isso. E ele entristece, não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. E os dons também, que eu achei muito importante, né? Como o pastor falou, os dons, né? Que cada igreja tenha esses dons, né? Porque é isso que faz crescer o ministério, porque cada um tem um talento, Deus deu para cada um os seus dons, amém? Amém. Tem gente aqui, se deixar, ele fica dando a aula o tempo todo, né? Mas foi bom. Mais alguém? Não? Um ponto. Também, irmão? Valendo um ponto? Um ponto. Fala que Amém, a paz do Senhor a todos. Meu nome é Rose e eu fiz assim um meu trabalho assim, até assim, muito assim, esporadicamente, né? Eu sou muito também no que a irmã falou, eu sou muito também no que eu entendo, né? E no que eu estou aprendendo aqui com esta aula, para a honra e glória do nome do Senhor, né? O trabalho que eu fiz uma capa muito simples, rapidamente, fiz um pequeno cabeçalho aqui, até lembrei da época de colégio, né? Quando a gente fazia, botar nosso nome, o nome, né, do nosso mestre, né, do nosso professor aqui na aula, né? E o Espírito Santo, né, foi assim que eu entendi a vontade dele sobre nós, né? A importância do Espírito Santo em nossas vidas, o quanto aquele que verdadeiramente, né, entrega os teus caminhos ao Senhor, né, como é a transformação humana através do Espírito Santo, a qual nós recebemos, né, dons espirituais, dons ministeriais, e através disso em nós é gerado o fruto do Espírito, né, a qual isso é determinante para todo ser cristão, para todos aqueles que caminham, né, e seguem a Jesus, porque o Senhor Jesus, ele nos explica assim, ele andou na face dessa terra, mas ele enalteceu o Espírito Santo, né, alegando, né, que o Senhor Deus iria enviá-lo, mas ele intercedeu por nós ao Pai, né, e o Espírito Santo, ele habita desde da descida de Pentecostes, ele habita no meio de nós, nessa terra. É muito tempo, né, digamos assim, sem estar em casa, porque ele intercede por nós, ele, né, ele vai lá, mas ele se encontra aqui conosco também. Eu acho assim, a valorização do Espírito Santo. Muitos não valorizam a pessoa do Espírito Santo. Muitos, às vezes, até de nós esquecemos disso. Mas nós precisamos, né, fazer menção
do nome Espírito Santo, porque sem ele nada acontece. Conforme foi falado aqui de blasfêmia, né, contra o Espírito Santo, e muitas das vezes nós precisamos alertar as pessoas enquanto isso, né, nisso, porque a palavra fala, é bem claro, né, que blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão. E que nós possamos levar a palavra, né, de esperança àqueles a qual necessita, através do que o Espírito fala conosco. E que nós podemos, né, distinguir exatamente o Espírito Santo de Deus e os espíritos malignos que nos rodeiam. Né, que nós possamos ter nos nossos corações aquilo a qual o Senhor fala conosco, através do Espírito Santo. E que os nossos frutos sejam gerados mais frutos dos dons do Espírito Santo. Amém? Que a Senhora agradeça a minha oportunidade. Muito bom. Muito bom, muito bom. Bom, mas quem é? Faltou? Ele, vem. Agora um homem, né? Um homem agora, né? Vai improvisar. Vale o ponto. Ele está falando toda hora, vale o ponto, né? Bom dia, Pai do Aqui, Senhor, ó, chega aí. todos. O meu trabalho é bem simples. Tá? Tem a capa e aqui eu coloquei dentro do que dessas duas aulas. Teve uma aula que não deu para mim vir, eu estava com muita dor na coluna, mas o que eu entendi até aqui eu coloquei nessas palavras. E resumindo, todos aqueles que creem em Cristo Jesus obtêm o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é muito importante na nossa vida, porque eu creio eu, que em cada passo que nós damos, o Espírito Santo está ali para nos ensinar aonde nós devemos ir, aonde nós não devemos ir, porque ele fala conosco. Quem tem o Espírito Santo, cada passo que a gente dá, o Espírito Santo, ele, se for o caso de te chamar a atenção, ó, aqui não é o caminho. Se for o caso de, não, vai filho, que aqui... Eu creio que o Espírito Santo é o grande executivo do Senhor. O Espírito Santo, ele está aqui para levar as nossas orações a Deus e para fazer esse intermédio de Deus conosco e de nós para com Deus. E assim, é muito gratificante, porque sabemos nós que só do fato de crermos em Cristo Jesus, crermos em Deus, temos o Espírito Santo, temos direito de ter o Espírito Santo. Só isso. Agora animaram. Depois o Marco, depois a senhora. Eu sou tímido para falar. Tem que falar aqui na frente, pastor? Aqui, passar aí, né? A paz do Senhor a todos. Eu me chamo Evandro. Bom, eu fiz uma capa aqui de humilde. De humilde, tá, pastor? Por favor. De humilde, porque uma coisa eu aprendi, né, quando eu estudava na escola, que se na escola a gente faz um trabalho bom, para Deus tem que ser melhor ainda. Eu queria ter escrevido mais coisa, mas conforme eu trabalho toda a noite, minha esposa, meu pastor sabe a minha rotina de trabalho, pastor. Eu chego em casa já praticamente no mesmo dia. E eu fiz um resumo do que eu aprendi do Espírito Santo. Eu aprendi que o Espírito Santo, quando nós pecamos, ele não nos abandona, ele permanece, ele fica triste, às vezes fica chateado. Mas quando a pessoa ela se arrepende dos seus erros, dos seus pecados, o Espírito Santo ele se alegra, ele fica feliz. Eu também coloquei aqui que, a respeito sobre o Espírito Santo, o que eu aprendi sobre uma pessoa. O Espírito Santo eu coloquei que ele revela, ensina, clama, intercede, fala, ordena e testifica. Né? É uma coisa muito boa. E também eu botei aqui alguma coisa sobre blasfêmia. Eu coloquei aqui também sobre, o Espírito Santo tem outros dons, que é dom de cuidar, maravilhas, profecias, fé, variedade de línguas, sabedoria, ciências.
e entre outros. E outras coisas também que eu coloquei aqui também, mas isso foi um resumo que é muito importante, porque esses dias eu fiquei pensando no meu trabalho, pastor. Tem pessoas que têm tanto tempo no Evangelho, acham que sabem de muita coisa, mas na verdade não sabemos de nada. E sempre é bom nós aprendermos um com o outro. Eu gosto muito de aprender com cada um de vocês, porque todos aqui, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém sabe mais do que ninguém. Todos aqui estão prontos a ouvir, a aprender um com o outro. E assim, tá? A minha capinha. Pastor, a capa vale nota? Essa parte para aí, tá, gente? E assim, pastor, tô feliz em esse curso porque eu terminei. Eu comecei em um, mas não terminei porque eu casei, moro um pouco longe e graças a Deus estou tendo oportunidade de novo. Muito obrigado. A pombinha ficou bonita, mas sabendo que o Espírito Santo não é pomba, né? Símbolo. Amém? Símbolo. A senhora? Muito bom. O povo tá animado, hein? Tá muito bom. Fala ali, fala lá. Bom dia, paz do Senhor. Estou aprendendo cada dia um pouquinho, né? Eu estou um ano lá na igreja, lá com o nosso pastor Mazinho. E assim, tenho me esforçado muito. Apesar de eu não estar muito bem de saúde não, mas isso não vem ao caso. Fiz a capinha. Vou falar um pouquinho o que eu estudei. Resumir um pouquinho, tá, meu pastor? O que é o batismo? O batismo é quando alguém se limpa com água de forma simbólica para mostrar que aceitou Jesus como seu Salvador. E falando um pouquinho do Espírito Santo, que eu venho lendo, quando Paulo compreendeu, quando disse, não saibeis que sois templo do Espírito Santo, e o que o Espírito de Deus habita em vós, em 1 Coríntios 3,16, o Espírito de Deus é o único que nos ajuda a entender as Escrituras, que nos dá força para obedecê-la, e o que prepara o ambiente para que as suas promessas se cumpram. Meu nome é Maria de Fátima. Obrigada. Bom. Vai, Marcão. Vai lá, Nildo. Vai lá, Diago. Então, depois tem que lembrar quem veio aqui. A pastora vai pegar mal. Já tem o ponto. Pai do Senhor a todos, me chamo Marcos. Eu não fiz o trabalho porque, como o Varão falou, a vida dele é corrida, a minha também. Mas vamos lá, não tem um fator maior do que falar para vocês que o Espírito Santo nesse momento se alegra pela vida de vocês. Tá bom? Nós temos o privilégio de estar aqui hoje e isso tudo é formado pelo Espírito Santo. Ele convenceu a nossa alma hoje de estar aqui e por isso que estamos aqui. Eu tenho um verdadeiro estudo, como o pastor passou, a respeito dos dons espirituais. Os dons espirituais na nossa vida, ele é muito consequente e numerosos ao nosso decorrer do nosso dia. Nós que somos trabalhadores, temos que trabalhar para trazer o alimento para a nossa vida, às vezes nós ficamos vulneráveis e o Espírito Santo ele está ali cada vez mais nos consolando a nossa atitude. Eu tenho falado a respeito que é o que aconteceu em minha vida, esse é fato e testemunho vivo. Eu fui na casa de um amigo meu, casal, ver ele e comecei a falar da palavra misericórdia. A palavra misericórdia a respeito do Espírito Santo na minha vida foi que me ensinou, que eu aprendi que é misericórdia. Misericórdia está numerado em vários fatores e até mesmo nós sentimos pena e não sentimos misericórdia. Pena é quando nós olhamos uma situação, vamos colocar assim, o que eu vivi, eu olhar para um mendigo e às vezes negligenciar um aperto de mão e um abraço. E eu falei para esse meu amigo, misericórdia é uma palavra vinda do latim, que divide em duas partes, misericórdia. Isso é o Espírito Santo. Misery vem de miséria e córdia do coração. Como é que nós possamos fazer isso? Pegarmos a miséria e colocar dentro do nosso coração. Como é que nós colocamos isso dentro do nosso coração? É com aperto de mão. Pastor, faz favor, vou usar o senhor aqui um pouco. Se eu apertar a mão do pastor, eu coloquei ele dentro do meu coração? Não. Então se eu fizer isso aqui, córdia, coração com coração.
Isso é o Espírito Santo. E quando nós tivermos isso em nossa vida, nós vamos passar a ficar preocupados com o entorno da nossa vida. Um certo dia eu pensei que ia ser assaltado, já fui assaltado uma vez, levaram aliança, telefone, mochila, minha mochila completa. E nesse dia eu fiquei com medo, porque eu estava dentro do carro, enviando uma mensagem para um amigo que ele estava fechando a loja, e veio um morador de rua com mochila, barbudo, e passou por mim pelo meu carro. Eu joguei o telefone rápido debaixo do banco, ele passou e me olhou. Quando ele me olhou, ele falou: você é evangélico, não é? Eu falei: sim. Automaticamente veio aquilo na cabeça: misericórdia. Eu fui abrir a porta do carro, ele levou um susto, mas eu queria sair para abraçá-lo, entendeu? E até mesmo a gente às vezes fala: eu não vou dar dinheiro, porque ele vai usar tomando cachaça, usando droga. Nós temos que ter o discernimento de fazer o quê? Mesmo na hora que você for colocar a mão no bolso, a tática é uma: pegar o dinheiro e já em espírito de oração: Senhor, isso aqui é o meu suor. Eu trabalhei o mês todo para ganhar esse dinheiro. Então eu vou dar, mas o Espírito Santo de Deus vai com ele. E mesmo que ele usar droga, faça que ele sinta nojo da droga e faça a sua parte. Esse foi o que o Espírito Santo colocou em minha vida, e nesses estudos eu aprendi mais. Vamos ter essa lealdade com o Espírito Santo e vamos se impulsionar a fazer a parte dele. Os símbolos está tudo notório. A nossa vida humana hoje em dia, fora daqui, fora de dentro da igreja, aí fora, os sinais todos eles já aconteceram. Isso é bíblico. E vamos nessa. Isso para mim é o Espírito Santo, comunhão. Desde o momento que nós temos comunhão e sabemos discernir isso, nós conseguimos ter o Espírito Santo na nossa vida. Se nós éramos arrogantes, nós não somos mais. Se nós éramos uma pessoa que não provia de uma sabedoria humana, agora nós sabemos. Assim é o Espírito Santo na nossa vida. Amém. Amém. Maravilha. Bom, ganhou um ponto pela misericórdia, né? Misericórdia. Amém? Acabou? Amém? Pode falar se ele fez passar no trabalho mesmo? Pode fazer, basear no trabalho, pode. Pode vir. Pode. Obrigado. Vai falar também, pastor? Pastor Mazinho também. Quem fez o trabalho, anota aí, por favor. Quem fez o trabalho, não. Quem vem na frente. Bota o nome. Pai do Senhor para todos. Eu fiz a capinha, pedi até minha filha para desenhar duas pombinhas aqui, que eu falei, é o símbolo, né, do Espírito Santo. Eu escrevi um pouquinho do que eu entendi. Eu botei também aqui a biografia de onde eu tirei, que foi a minha Bíblia. Entendeu? Porque todo trabalho você tem que ter da onde você tirou o seu trabalho. Então eu tirei da minha Bíblia. Falei as obras do Espírito Santo, quem ele é, onisciente, onipresente, onipotente, o que ele fez no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Eu fui escrevendo um pouquinho de cada. O que ele fará, realizará a generação, dará a você a consciência do pecado, irá convencê-lo da verdade, do Evangelho, e fui colocando aonde que está dentro da Bíblia. O Espírito Santo foi como um dom para os crentes. Também peguei dentro da Bíblia onde que tem, coloquei aqui. Botei também, falei também da 50 dias após a ressurreição de Jesus, que foi falado sobre o Pentecoste, também coloquei no trabalho. Falei também um pouquinho do livro de Atos, que tem sido chamado Livro do Espírito Santo. Expliquei um pouquinho do que foi falado. E aqui atrás eu fiz um resuminho do que eu entendi. Só que eu estou tão nervosa que eu não vou conseguir passar para ninguém. E esse foi o meu trabalho. Ó, gente, eu estou sentindo que essa turma aqui, vai ter tudo pastores, missionários. Final do ano vamos ter uma formatura abençoadíssima. Nós vamos juntar essa turma com outra turma que eu dou aula para a gente fazer uma formatura com mais de quase 30 pessoas, eu acho, no final do ano, ok? Quem é? Pastor Mazinho. Pastor. Esse é meu pastor. Pastor. Vou até o livro, hein? Vou até o diácono. Paz, Senhor, para a amada igreja. Quero dizer para os irmãos que me encontro muito feliz de estar aqui com os irmãos, né? Mas quando eu não ia falar nada, mas quando eu vi uma pessoa levantar aqui e falar, não,
falar, eu falei, eu tenho que falar. Porque nós estamos falando sobre o Espírito Santo de Deus, né? Então nós temos que falar sobre a atuação do Espírito Santo de Deus no nosso meio, né? Aí, quando a irmã levantou para falar que não, eu tenho que falar. Aquela irmã lá, há pouco tempo atrás, aquela irmã, ela era espírita, mãe de santo não, mãe do capeta, né? E nós, através da minha esposa, que é minha esposa, ela tem uma capacidade de conquistar as pessoas, né? É o Espírito Santo que habita nela que ela conquista. Então, conquistamos aquela irmã ali, para você ver, aquela irmã, nem batizada ela foi ainda, pastor. Está aguardando, nós estamos trabalhando com ela. Então, isso é o Espírito Santo de Deus. E essa é a atuação do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. O Espírito Santo, ele nos capacita, né? Você pode não ser nada, mas nós não somos nada, mas o Espírito Santo de Deus é quem nos capacita para alcançar, como nós conseguimos alcançar aquela vida lá. Ora pelaquela irmã, porque aquela irmã, ela passa sufoco com a família dela, que a única pessoa que está dentro do Evangelho é ela, o resto continua todo mundo dentro da macumba, filhos, né? Então, vamos orar pelaquela irmã. Nós temos a certeza que o Espírito Santo de Deus está habitando dentro dela, mas ela carece das nossas orações. Amém? Então, só isso, eu queria acrescentar só isso. Está aqui o meu trabalho. Eu e a Júlia, nós fizemos às 45 do segundo tempo, nós estamos esperando, mas está aqui, né? É para a honra e para a glória do nosso Deus. Aí, mais uma coisa, aí você fala assim, pastor, você está aqui fazendo seminário? Aí eu aprendo com Salomão. Sabe o que Salomão diz? Salomão diz que ninguém é tão tolo que não tenha nada para ensinar, e ninguém é tão sábio que não tenha nada para aprender. Então nós estamos aqui para aprender. Esse é um professor nato, não é não? Esse é um... nosso. Fica com ciúme não. Fica com ciúme não. Mas muito bom, gente. Olha, eu fico orgulhoso com o pastor Mazinho, que mesmo já tendo feito seminário, pastora Rosângela, pastor Iara, quem já fez, né, está aqui de novo. Eu agradeço a Deus pela sua vida, porque só fechou com essa palavra, essa última aí. Ninguém é tão tolo que não possa ensinar e não tão sábio que não possa aprender. A gente tem que estar sempre na humildade, aprendendo, tá? Eu, sinceramente, eu gosto. Se você falar assim, onde vai ter uma palestra, um seminário, eu estou lá. Eu gosto e preciso, porque eu tenho certeza que tem coisa que eu não sei mesmo, e aí eu tenho que aprender, não é verdade? Bom, gente, então foi muito bom. Nós vamos dar só uma pincelada aqui, vamos dar intervalo e na volta a gente vem fazer a prova, ok? Tá certo? Na volta a gente faz a prova aí. Bom, Consulta aqui. Trabalho. Recolher o trabalho, Por favor, passa para a pastora Iara. Pega aí. Passa o trabalho aí, o nome direitinho. Ok? Pra gente dar. Quem não fez o trabalho, você tem até essa semana para fazer. Eu vou dar o ponto na nota, na prova. Se você fizer o trabalho, ganha mais um. Ok? Bom, hoje é a última aula dessa matéria. Semana que vem é uma nova matéria, ok? E vamos fazer sempre assim, a gente 4 semanas de aula e prova. 4 semanas e prova. Né? Então nós vamos estar fazendo assim, ok? Bom, hoje vamos falar um pouquinho dos nomes do Espírito Santo. Nós já falamos dos símbolos dentro de toda a aula, e eu acho que quem fez o trabalho, a pastora não ia falar, pastora Rosângela, faltou a senhora, vem falar, senão não vai ganhar o ponto. Faltou a pastora Rosângela, gente. Ela vai organizar. Mas eu vou passar. Eu coloquei da forma que o pastor perguntou, né? Porque, para quem não me conhece, eu sou a pastora Rosângela dessa igreja, amém? Estou há 1 ano nesse ministério. Eu era 17 anos de outro ministério.
Amém? E como ele foi colocando as perguntas, então eu vou colocando a atuação e a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Como o Espírito Santo ele se manifestava no Novo Testamento, né? Como ele falava com os seus líderes, como ele direcionava os seus líderes, porque a manifestação do Espírito Santo não é só hoje, não é só no Novo, mas ele também no Antigo Testamento, ele já se manifestava, ele já separou os homens e mulheres de Deus para poder fazer a obra de Deus, para poder conduzir o povo à terra prometida. Amém? E falei várias coisas aqui também, que fala em alguns versículos, falei do poder de Deus, e a manifestação do Espírito Santo no Novo Testamento, como o Espírito Santo se manifesta no Novo Testamento, né, que foi o quê? Foi uma promessa, mesmo ele já estando no Antigo Testamento, ele já se manifestando no Novo Testamento, usando os profetas, e usando aqueles quem Deus queria que ele usasse, ele, no Novo Testamento, hoje, ele usa aquele que abre o coração para recebê-lo de todo o coração, né? Porque quando Jesus ele subiu aos céus, ele deu a promessa que não nos deixaria órfãos, que ele invocaria o Pai e derramaria sobre toda a carne o Espírito Santo. E o Senhor ele já derramou o Espírito Santo sobre toda a carne. Agora, preciso o quê? Tomar posse dessa palavra, aceitar Jesus, levantar a mão, aceitar Jesus, porque o que está ligado na terra está ligado no céu. Amém? E automaticamente, quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo vem sobre a sua vida. Como foi falado na aula, ele se retira? Não, ele permanece. Porque como também já foi dito aqui, o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo ele fala não só com quem é crente, ele fala também com o ímpio. A diferença é que ele não consegue ouvir, porque os ouvidos estão acravados. Por isso que muitas das vezes a gente vai evangelizar e fala com o ímpio e ele não dá ouvido. Por quê? Porque o ouvido dele está tapado. Ele ainda não recebeu o Espírito Santo. Ele ainda não aceitou de todo o coração o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo está falando, está chamando. Mas ele diz assim, não irmã, agora não. Às vezes você vai evangelizar alguém no leito de morte, ele diz assim, eu tenho experiência, o pastor Paulo foi, eu sou católico, né? Foi até alguém da minha família, da minha parentela, eu sou católico. Mas o Espírito Santo deixou de estar lá do lado dele? Deus deixou de enviar um servo para falar com ele? Não, né? Então nós entendemos que eles estão com os ouvidos acravados, eles estão com a visão turva, por isso ele não consegue enxergar. Mas nós que temos o Espírito Santo, já temos outra sabedoria, outro discernimento que o Espírito Santo vem nos dando ao longo do Evangelho, quando também a gente abre o coração. Porque tem pessoas também que pegam o Espírito Santo e deixam ele descansar. Mas quando a gente deixa o Espírito Santo limpar o nosso coração, tirar a amargura, essa é a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Quando a gente deixa o Espírito Santo limpar o nosso coração, trabalhar na nossa mente, através de quê? Através da palavra. Através do conhecimento da palavra, através do jejum, através da oração, através da busca. Aí eu entro na parte dos dons espirituais. Os dons espirituais, o Senhor ele capacita sim, mas nós precisamos o quê? De buscar. Nós precisamos buscar e precisamos pedir os dons espirituais de Deus. Amém? Sabendo que Deus ele vai dar de forma de busca de cada um. A intercessão de cada um. Todos vão receber, mas na medida em que for buscando, na medida em que for pedindo. E o Espírito do homem foi quando Deus soprou na nossa narina o quê? O seu Espírito, que é o homem interior, né? Segundo a sua vontade. Esse é o Espírito do homem. E no meu entendimento,
a atuação do Espírito Santo de Deus em nós, né? E a gente pode tirar uma palhinha de cada um que foi falado aqui, amém? Só até aqui. Pastora Rosângela prega 2 horas, 3 horas se deixar. Pregadora, ela e pastoreada. Pastora, depois passa para mim, tá? O trabalho, vai passar limpo aí. Bom, deixa eu te falar uma coisa. Nós cantamos um louvor hoje aqui, na ceia. Sou tua casa, sua morada, sou o seu lar, muda as coisas de lugar. Então nós somos morada do Espírito Santo. Então veja bem, você já viu pessoas que moram em lugar de risco e a casa está condenada e a Defesa Civil interdita a casa e pede para a pessoa sair, mas aquela casa foi feita com muito, gastou muito, a pessoa viveu ali, criou os filhos ali, não tem aonde morar, e aquele lugar é o único lugar que ela tem. A Defesa Civil fala: senhora, o senhor tem que sair daí, e a pessoa não quer sair. Não acontece isso? A pessoa não quer sair de lá, sabe que está perigoso, sabe que, mas aquela é o lar dela, está caindo, mas aquela é a casa dela, ela não tem onde ficar. Deu para entender o que eu estou querendo dizer? Às vezes o Espírito Santo, a tua casa está desorganizada, você espiritualmente não está legal, mas ele continua aí, porque se ele sair daí, ele vai perder, né? Alguém vai derrubar. Então, ilustrando o cuidado que a gente tem por uma coisa que nós construímos, o Espírito Santo também tem cuidado. Está escrito lá em Tiago: vocês não sabem que o Espírito que habita em vós tem ciúme? Então, o que o Espírito Santo sente é ciúme de alguém, de você misturar, de você se comprometer com outra coisa. Mas uma das coisas que você precisa entender, que se o Espírito sair de todo mundo que pecar, ele perdeu toda a chance de pegar essa pessoa de volta e de convencer a pessoa. Você já pensou? Você abandonaria a tua casa, a tua família, porque você está tendo problema na família? O teu filho está te dando problema, a tua filha, você está tendo problema dentro de casa, aí você abandona a casa. Tem gente que faz isso, né? Mas quando ele faz isso, até a própria lei faz ele perder os seus direitos. Não é assim, verdade? Quando a pessoa, eu vou embora, e sai de casa, o que a lei diz? Abandono de lá. Ele abandonou, ele perdeu os direitos que ele tinha naquela casa. O Espírito Santo da mesma maneira, se ele abandonar você, ele perde o direito sobre você, e ele não quer perder o direito, porque uma vez que você foi selado, foi marcado, né? Inclusive um dos símbolos do Espírito é o penhor, né? Não sei quem fez no trabalho, a pastora fez, você fez, botou penhor. Um dos símbolos é o penhor. O que é penhor? Quem sabe explicar? Quem pode explicar? É uma parte do pagamento dada para garantir que comprou. O penhor é o seguinte: toma aqui uma garantia do pagamento, é o penhor. Eu já fiz isso na Caixa Econômica, já penhorei um objeto. Eu peguei um dinheiro emprestado e deixei uma aliança, um anel, não sei, nem lembro o que foi, mas deixei alguma coisa lá. E aí eu marcou o dia e tal dia eu fui buscar, penhorar. Então é você receber o penhor. Então a gente não pode ficar achando, porque o Espírito não é igual a gente não, meu. Você pensa de um jeito, Deus pensa de outro. Quando a gente fala Deus, a gente fala Espírito, Jesus, é a mesma coisa. Deus não
pensa igual a gente, Deus não age igual a gente. Uma pessoa fez alguma coisa errada, a gente logo não quero mais contato com fulano, né? Eu não quero mais relacionamento com ele. Deus não é assim não. A gente não pode pensar igual a Deus. Aliás, Deus não pensa igual a gente, perdão. Porque por mais que a gente faça errado, Ele está sempre acreditando e nos dando uma nova chance, uma nova oportunidade. Por isso que a lei mudou, não deixou de ser lei e passou a ser graça. O que era a lei? A lei era o seguinte: roubou, corta a mão, matou alguém, morre também. E a graça é o quê? Favor não merecido. Nós estamos na era do Espírito Santo, na era da graça. Nós estamos no tempo do... Douglas, filho, você dá uma benção aí, você pode dar água para os irmãos, que ele merece. Né? Eu acho que nós estamos sem copo, né? Não tem copo. Então, o que quer dizer para você? O Espírito jamais abandona, ele jamais nos deixa. Foi falado aqui e eu quero repetir. É só você meditar no texto. Joel 2:28. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O que é derramar? O que é derramar? É entornar, é encher com abundância, é despejar sobre algumas carnes, sobre algumas pessoas que ele gosta mais, sobre alguém que ele vai com a cara. Não, é sobre quem? Toda a carne, irmão. Essa é a grande questão. Ele vai ser derramado só em quem é bonzinho, só de quem eu gosto. Não. Então ele é assim. Eu não sei se eu falei na primeira aula, mas o Espírito Santo, ele não é derramado por medida, né? Eu falei na primeira aula. Ele não dá assim uma gotinha para um pouquinho mais para outro e mais para outro. Ele dá para todo mundo uma quantidade só. Pronto. Agora, como você vai ser usado, aí é contigo. Se você quiser usar os talentos, tu vai usar. Se quiser enterrar, tu vai enterrar. Mas ele foi derramado para todo mundo. Ok? Então, o Espírito Santo, eu acho que essa aula está até muito emocionante e espiritual, porque a gente fala do Espírito Santo é muito bom. Olha aqui o que a Bíblia fala sobre dons espirituais. Se você ler lá em 1 Coríntios capítulo 14, perdão. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. A gente precisa ler o texto e meditar na expressão da Bíblia, no que a Bíblia está dizendo. Por isso que é bom você ir lá no dicionário da língua portuguesa, que você está lendo a Bíblia numa versão e você vai entender. O que está escrito no versículo 1? Segui a caridade, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profecia. Amém. De profetizar. Eu vou esmiuçar o texto para você. Seguir a caridade. Não é isso? Caridade? E procurai os dons espirituais. O que está escrito? Procura. Você sabe que a gente usa a expressão, a maioria das pessoas usa a expressão buscai. Mas tem alguma Bíblia escrito buscai os dons espirituais? Procura para mim aí se tem alguma Bíblia escrito buscai os dons espirituais. Tem alguma Bíblia escrita assim? Está procurai ou está buscai? Existe diferença? A pergunta que eu faço para você é entre
buscar e procurar, alguém sabe, existe diferença nessas duas palavras, sim ou não? Existe, com certeza. Hã? Existe. Me fala para mim qual a diferença. Buscar, eu vou buscar uma coisa que eu já sei que está. Me procurar, eu ainda não sei onde está, vou procurar. Então, ó, presta atenção, ficou o contrário. Quando eu vou buscar, é alguma coisa que está longe de mim. Então, se eu vou buscar, eu tenho que sair daqui, não tem? Da minha casa. E eu vou buscar alguma coisa lá na casa de fulano. Eu vou buscar no mercado. Eu vou buscar no seu quê. Mas procurar. Procura o que já tem. Está guardado. Então o que acontece que eu falo para você? Os dons espirituais já existem em cada um. Desde quando você aceita Jesus, recebe o Espírito Santo, você automaticamente recebe juntamente os dons, tudo junto. Ué, eu não tenho que buscar os dons? Não, você tem que procurar. Porque não está escrito buscar, não. Está escrito procurar. Ou está escrito buscar? Procurar. Está escrito procurar. Com zelo. E com zelo. O que é aquela a parábola da dracma perdida? É mais ou menos isso aí. Lembra da dracma? Sim. O que aquela mulher fez? Primeira coisa que ela fez para procurar a dracma? Ela acendeu a luz. Segundo, dá até uma mensagem lá, né? Ela arrastou os móveis. Ela varreu a casa. Ela procurou diligentemente. Você pode botar na tua mensagem aí. 4 coisas que aquela mulher fez para achar a dracma, né? Primeiro ela acendeu a luz, arrastou os móveis, varreu a casa e procurou diligentemente. Mais ou menos isso. Então o que você tem que entender? Que os dons já existem em você. O que você tem que fazer é procurar desenvolver os dons espirituais. Você fala assim, poxa, eu não tenho nenhum dom. Você tem sim. Lembra que Paulo falou isso para a igreja de Coríntios? Nenhum dom vos falta. Eu esqueci o versículo. Quem pode me ajudar aí a procurar no dicionário, na internet? Nenhum dom vos falta. Paulo falou isso para a igreja de Corinto. Nenhum dom vos falta. Significa o quê? Procura para mim. Significa o quê? Que todos os dons estão dentro da igreja. Todos os dons estão dentro da igreja. O que precisa é a igreja entender que tem que procurar com zelo. Por isso que você tem que estar sempre pedindo, Senhor, mostra qual é o meu dom, me ajuda a manifestar o meu dom. Eu quero o meu dom. Eu quero o dom. Mas o principal que eu quero é o quê? Não, o dom. Está escrito ali. O de profetizar. E aí? Por que Paulo deu ênfase no profetizar? Porque algumas igrejas tradicionais acreditam que profetizar é pregar. Mas profetizar é mais do que pregar. Profetizar é declarar. Profetizar é fazer aquilo que está no versículo 3. O que profetiza, fala aos homens. E consolar. Você precisa ter esse dom de profetizar. Porque quem profetiza, consola, exorta e edifica. Amém? Pastor, 1 Coríntios 1:7. 1 Coríntios 7. Obrigado, querido.
de modo que não te falte nenhum dom, enquanto aguardais a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Em outra versão, na sua versão aí, tá assim, tá parecendo, quase que dá para entender que ele está dizendo que é para que não falte nenhum dom. Mas a versão que a gente mais usa é o seguinte: de fato não falta em vocês nenhum dom, ou então nenhum dom vos falta. Está escrito em outra Bíblia? Vamos ver outra versão. Nenhum dos dons falta. Vos falta. Aí você pensa assim: ué, nessa igreja ninguém tem dom. Quem falou que não tem? O problema é que está camuflado. O problema é que está escondido. O problema é que tem que procurar desenvolver o dom. O que é desenvolver o dom? Você tem dom de profecia, aí você deixa Deus te usar em profecia. Aquela primeira profecia que você falou não saiu bem, não. Às vezes não saiu bem. Não sei quem já profetizou assim e ficou depois preocupado com a sua própria profecia. Já aconteceu isso contigo? De você ter falado uma profecia, mas por não ter saído bem, você ficou assim, meio cismado. O que você falta, o que você tem que fazer é desenvolver o dom. Sim. O verbo profetizar é falar adiante. Paulo citou 25 vezes, 11 vezes só em Coríntios. Viu só? Profetizar é dizer a mensagem divina sobre a direção do Espírito de Deus. Amém. É isso aí. Então, você precisa desenvolver o dom de profetizar. E ter a certeza de que é Deus, o Espírito Santo, que está te revelando aquela palavra, e você não está falando debaixo de uma mera emoção. Porque existe gente que ele fala na emoção. Então isso é o espírito humano que está falando. Ele está com sentimento, né? Ele está com sentimento, assim. Eu lembro de uma profecia que uma pessoa falou com uma jovem que a pessoa que Deus estava preparando para ela ia entrar qualquer dia na igreja de camisa cor de abóbora. Isso é muito subjetivo, entendeu? E a pessoa ficou com aquela expectativa: puxa, qual, né, vai entrar? Quer dizer, aí é complicado. Não é verdade? É subjetivo. Ou tu dá a palavra, e aí é claro que a pessoa que recebe a palavra profética, ele, de uma forma ou de outra, aquilo vai ser praticamente uma confirmação para ele, porque lá no íntimo, de uma outra maneira, Deus já falou com ele, e aquilo está só respaldando aquilo que ele já tinha recebido de Deus. Amém? Então, aqui nessa última folha está os nomes do Espírito, e cada nome representa o que ele é. Por exemplo, Espírito do Senhor, Espírito Santo, quando se apresenta como Espírito Santo, revela o senhorio de Deus Todo-Poderoso. A palavra do Senhor não se restringe a uma pessoa, mas às três da Trindade. Quando o Espírito Santo se manifesta na vida do cristão, ou de modo geral na igreja, significa que ela quer exercitar seu senhorio. Por exemplo, Espírito do Senhor. A grande maioria, eu vou falar aqui bem alto, a grande maioria dos cristãos não obedece o Espírito, não obedece Jesus, porque ter Jesus como Senhor é mais importante do que ter Jesus como Salvador. Eu vou repetir: ter Jesus como Senhor
é mais importante do que ter Jesus como Salvador. Ué, mas e aí? Querido, se você tiver como Senhor, Ele é teu Salvador. Agora, tem gente que fala assim, Jesus é o meu Salvador, mas não é o meu Senhor. Você quer ter Jesus para ser só seu Salvador? Você tem que ter Jesus para ser seu Senhor. Porque Ele sendo seu Senhor, Ele será teu Salvador. Agora, se você quiser Ele ter ser só como Salvador, talvez você não vai ter Ele como Senhor. Deu para entender o que eu vou falar? Vamos ver o que está escrito em Romanos 10, versículo 8. Você tem uma ideia? Só para a gente ilustrar aqui, depois nós vamos acabar de comer aquele bolo. Quem não comeu ainda, né? Que a pastora trouxe ali, meu Deus, que devoraram tudinho aquele bolo. Acabaram com o bolo. Romanos 10, 8. É. Mais feliz, a palavra estará refletir na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé, que pregamos. Bota o versículo 9, por favor. E sabemos que com a tua boca confessarei ao Senhor Jesus, e em teu coração crereis que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Amém. Bom, quando eu aceito Jesus, eu tenho que aceitar Jesus, que essa não é a expressão mais correta, não é aceitar, a gente fala aceitar, mas a expressão certa é confessar, não é aceitar. Aceitar é como se ele fosse qualquer coisa, estou aceitando. Mas a gente usa essa expressão, não estou desvalorizando isso não. Só estou dizendo o seguinte: se confessar Jesus como Salvador, está escrito o quê? Está Salvador aí não? Confessares ao Senhor Jesus. Confessares ao Senhor. Tem Bíblia mais explicada. Se com tua boca confessar Jesus como Senhor, é isso aí. Essa é a Bíblia mais explicada. Se com a sua boca confessar Jesus como Senhor, será salvo. Viu que não está escrito assim? Se com a tua boca confessar Jesus como Salvador, não está Salvador, está Senhor. Por que está Senhor? Porque Ele manda, Ele tem o domínio sobre a tua vida. Eu estou vendo gente hoje que não tem mais a sensibilidade de obedecer o comando, a ordem de Deus. Tem gente, vou falar aqui, tem gente que sai de uma igreja não por ordem do Espírito, mas porque ele se aborreceu. Tem gente que sai da igreja não por ordem do Espírito, mas porque ele está chateado. Quer dizer, se Deus é o teu Senhor, Jesus é o teu Senhor, meu irmão, se Ele tem um plano contigo em certo lugar, é ali que você tem que ficar. Uma vez uma pessoa falou assim, que veio congregar com a gente aqui, e o marido dela, uma irmã, era de outra igreja. Aí ela veio para congregar. Pastor, eu quero ficar aqui, não quero ficar mais lá, meu marido está lá, mas eu não quero ficar, e não sei o quê. Eu acho que o marido dela já era até pastor na época. E eu falei, mas a senhora tem que ficar lá. Ah, mas eu não estou sentindo vontade. Mas não tem que sentir vontade, tem que fazer o que é certo. É ou não é? Ah, eu queria ficar aqui. Se eu fosse outro, falava assim, vem, largue ele para lá, aquele traste, né? Aquela coisa, deixa ele lá. Mas a gente tem que fazer o que é certo. Mas nem todos fazem certo. Nem todos fazem certo. Eu poderia ganhar mais um membro da igreja, não poderia? Ela se irmou e continuou aqui um tempo. Mas eu quero ficar aqui. Falei, mas eu não estou aprovando. O seu lugar é perto do teu marido. Aí passou o tempo, daqui a pouco ela acabou voltando para lá. Graças a Deus. Era dizimista, gostava de trabalhar a beça na igreja. Eu poderia aproveitar, não poderia falar assim, não, irmão, fica aqui que a gente está precisando. Só, querido, nós temos que obedecer o Espírito Santo, o que a palavra de Deus diz. Viu?
Então eu não vou ficar com a pessoa na igreja só porque eu quero encher a igreja. Eu tenho que fazer o que é certo, para mim ou não? Entendeu como é? Fazer o que é certo. Eu não vou, porque a minha consciência vai pesar. Você entendeu? Então o que eu quero dizer para você, para finalizar aqui: tenha Jesus como Senhor, não necessariamente como Salvador. Porque você tendo como Senhor, automaticamente Ele será teu Salvador. Agora essa pessoa, eu aceitei Jesus como meu Salvador, não largo mais Jesus. A pessoa diz que tem Jesus, mas desobedece a palavra na maior cara de pau. Ele é contra a palavra, desobedece, resmunga, murmura, ele é rebelde contra o Espírito Santo. Mas ele ama Jesus, diz ele, mas ele não obedece a palavra. E aí? Tá bom? O que eu queria dizer para vocês é isso aí. Vamos por um intervalo rapidinho, porque não vai dar tempo de a gente falar aqui tudo aqui, e a gente volta com a prova, ok? Amém? Deus abençoe. Vamos lá para o rápido intervalo, uma aguinha.